ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição desta segunda-feira, como sempre, recheado de informação pra vocês. Já deixa o like no começo do vídeo que ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ao canal Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. Se quiser comprar camisas antigas e históricas do Vascão da Gama, dá uma olhada no nosso perfil oficial lá no Instagram. Chegou um lote de mais ou menos 10 camisas aí antigas. Tem camisa de 97, camisa Raízes de 2013, aquela pênalti cavalheira, camisa de 95, bem rara, com patrocínio da Data Control. Tem bastante coisa legal aí, dupla face de basquete, regata. Dá uma olhadinha lá no nosso perfil, beleza? Dito isso, agora vamos às informações. Primeiro, vou dividir aqui em dois blocos. Vou deixar aí a coletiva do Admar Lopes para o final e vou comentar alguns temas bem importantes no início. Primeiro, o Vasco jogou a Taça São Paulo hoje às 2h45 e perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. E olha, foi barato. O Vasco tentava buscar o empate, tomou o gol com menos de 2 minutos e o Ribeirão Preto teve mais perto de ampliar o placar do que o Vasco conseguir empatar. O Vasco tomou bola na trave, teve gol anulado, o goleiro Felipe Gabriel chegou a fazer algumas defesas. O time da Copinha do Vasco teve um desempenho pífio, classificou aí para a segunda fase em segundo lugar, ficou atrás do Guanabara City. Na verdade, pelo desempenho foi longe até demais, tá bom? Tá feito o registro aí para vocês, o Vasco está eliminado da Taça São Paulo. Agora, voltando ao futebol profissional, queria trazer alguns temas aqui importantes. Antes da gente entrar na coletiva do Admar Lopes, está passando para vocês na tela a nossa mais nova sala de imprensa, dando os créditos aqui aos companheiros Lucas Moretti, do canal Gigante Vasco, e também aos companheiros do canal Atenção Vascaínos, tá? Tá muito bonita a nova sala de imprensa, inclusive, se vocês prestaram atenção, as últimas coletivas do Vasco não estavam mais acontecendo no CT Moacir Barbosa. Algumas coletivas importantes e apresentações foram feitas na sede da Vasco da Gama SAF e algumas em São Januário, porque o espaço onde era a antiga sala de imprensa do Vasco no CT estava sendo integrada ali para a sala de vídeo do próprio Vasco no CT, estavam usando o espaço para uma outra finalidade. Agora o Vasco construiu mais um espaço dentro do CT Moacir Barbosa e fez uma sala de imprensa bem moderna, tá? Telão de LED, antigamente ficava um banner, tá? Daqueles impressos que você pode enrolar e fechar e ficava pendurado umas garrinhas em cima. Agora não, agora é um telão bonitão de LED, você programa pelo computador ali como é que vai ficar. Inclusive tem fotos dele ligado e desligado, tá? Desligado ele fica igual uma televisão toda preta, quando liga aparece ali os patrocínios. Eu contabilizei 4 fileiras de 9 cadeiras, então, ou seja, dão 36 cadeiras, é bastante coisa. Tem um espacinho lateral para poder ficar a mesa de som e a galera de TV, por exemplo, que bota tripé e precisa fazer filmagem do alto. Então tá muito legal, cara, achei bem bacana. Inclusive as cadeiras agora, onde senta ali o Admar Lopes, o Johan Rojas, como foi o caso de hoje, são cadeiras da Flexiform personalizadas do Vasco. Parabéns aí à diretoria do Pedrinho, mais um golaço. O Diniz deu uma coletiva posterior à do Admar do Johan Rojas e falou que tiveram agora também uma sala de alvenaria de vestiários. O vestiário dos jogadores era um container, agora não, foi feita uma estrutura em definitivo em alvenaria e o próximo passo agora é fazer um novo refeitório, além dos recentes e constantes incrementos em equipamento na sala de musculação. Então tá tendo muitos investimentos dentro do CT do Vasco. Parabéns ao presidente Pedrinho. Tivemos a inauguração ano passado da área molhada, tivemos também ali o espaço Gatorade, tem muita coisa legal acontecendo, tá bom? Então esse primeiro panorama e o primeiro bloco que eu queria fechar, e eu vou entrar agora na coletiva do Admar Lopes. Eu separei, vou trazer só as falas do Admar, alguns temas aqui, para a gente entender como é que vai ser feita essa janela de transferências do Vasco. Me abriu um cenário, um leque muito grande, e eu gosto quando a gente tem pessoas oficiais do Vasco falando, que a gente consegue entender um pouco melhor.
Antes de eu entrar na coletiva do Admar, lembra vocês que a Golcase é a nossa parceira no canal Futebolaço, são produtos oficiais e licenciados, elas têm parceria com o Vasco, você comprando parte da compra vai direto para os cofres do Vascão. Capinha de celular, comprou uma, segunda sai de graça, tá rolando nesse momento, do dia 11 ao dia 13, promoção das nossas garrafas Fresh, tá bom? O nosso cupom GOVAS tá dando desconto ao invés de 5, 10% em itens selecionados. Então aproveita para comprar suas garrafas modelo Fresh, tem de 950 ml, tem de 650 ml também. Se você quiser comprar outras garrafas nossas, tem a de entrada de 500 ml e também tem a de 750 Flip Pro, com travamento de garrafa, alça, ele é bem legal. E vai entrar em promoção nos dias 14 e 15 os nossos Copo Vibe, tá? Tem uma infinidade de estampa bem grande, dá uma olhada no site que com certeza alguma coisa vai te agradar, beleza? Você pode comprar até parcelando em 3 vezes sem juros, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço, aproveite aí as promoções. Dito isso, galera, vamos agora mergulhar na entrevista coletiva do Admar Lopes e eu vou dividir em 3 blocos para a gente poder ir debatendo. No primeiro bloco aqui, o Admar vai falar a respeito vai confirmar as 2 primeiras contratações. O Rojas foi apresentado hoje, o Saldívia já chegou no Rio de Janeiro e ele vai falar qual é o próximo foco. A terceira contratação do Vasco nessa janela vai ser um atacante de mobilidade. E isso já vai esbarrar na situação do Pablo Verratti, que a gente vai falar um pouquinho mais ali à frente, tá? Então vou deixar com vocês aí o Admar Lopes explicando esse foco de contratação agora no atacante, confirmando as 2 primeiras e trazendo um depoimento forte e importante. O Vasco deve estar, entre aspas, parando nessas 3 contratações por hora e vai focar em desinchar o elenco. Depois que o Vasco der uma limpada, aí vai abrir espaço na folha salarial para o Vasco voltar a fazer novas contratações. Inclusive, eu vou falar no próximo bloco o número mágico de jogadores que é um desejo da diretoria e da comissão ter no elenco. No momento, o Vasco tem 39 bonecos no elenco, tem que dar uma desinchada nisso e ainda quer contratar novos jogadores. Então vou deixar com vocês o Admar Lopes falando disso e também as negociações do Vasco têm sido feitas aí devagarzinho, ou jogador muito barato, como é o caso do Saldívia por 1,2 milhão de dólares, ou jogadores chegando por empréstimo com opção de compra, para o Vasco ganhar fôlego e saber também se os jogadores vão render primeiro. Com vocês o Admar Lopes explicando a situação financeira do Vasco e como é que vai ser essas primeiras movimentações. Confere aí. É a primeira contratação oficial, o Johan Rojas. O Alan Saldívia está muito próximo de ser anunciado, faltam alguns detalhes burocráticos apenas, que eram as 2 prioridades que nós tínhamos em 2 posições que nós entendemos que eram, digamos assim, para começar a nossa janela. Há um foco agora na posição de atacante, um jogador diferente, com umas características diferentes dos jogadores que nós temos agora para a posição de atacante. E os passos seguintes serão sempre ligados a eventuais saídas, a eventual redução de folha salarial, que foi essa a diretriz principal do Departamento Financeiro e de toda a direção presidida pelo Presidente Pedrinho. Estamos a tratar de tentar reduzir de alguma forma, baixar a folha salarial, para depois perceber que tipo de capacidade económica é que temos para atacar o mercado. Sendo que, já foi dito em todas as conferências de imprensa que eu fiz até hoje, o Vasco rege por uma responsabilidade financeira, só podemos gastar aquilo que temos e aquilo que de alguma forma nos autorizam a gastar. Por isso a prioridade, respondendo mais concretamente, Rojas, o central, o zagueiro que nós tínhamos, que estávamos procurando, destro, e o atacante, que é algo que nós estamos já com conversas abertas com mais do que um jogador. O mais importante na planificação desta temporada era manter os jogadores mais importantes e a base e o treinador, e reforçar pontualmente em algumas posições, que é o que estamos a fazer agora. Eu espero conseguir trazer pelo menos mais o jogador ofensivo que eu tinha referido até ao início do Brasileirão, e depois depende um pouco de aliviar a folha, de algumas saídas, para poder também ter algumas entradas. Eu considero que o grupo já é forte o suficiente para começar o Brasileirão, mas nós estamos sempre atentos a tentar melhorar. A janela fecha só no dia 3 de março, ainda temos mais 6 semanas, mais ou menos, de janela, e vamos estar sempre atentos a possíveis incorporações. E este ano, como o brasileiro começa mais cedo, alguma incorporação pode ser feita já no decorrer da competição.
Em relação aos atacantes, eu tenho por norma todos os jogadores que nós estamos negociando ou conversando que tenham um contrato com outro clube, por uma questão de respeito ao clube, eu nunca divulgo nem o nome, nem confirmo o nome, nem os valores, nem como vai qualquer tipo de negociação. Por isso, estamos negociando atacantes. Quando as coisas estejam mais avançadas, nós podemos conversar. Não é o caso ainda, estamos numa fase embrionária de conversações. Em relação se o jogador vem emprestado com opção, que é a maioria dos casos que tem acontecido, a exceção é do Tiago Mendes, o Alan Saldívar também será uma compra definitiva. Há uma negociação para um dos atacantes que nós estamos conversando também para uma compra definitiva. Na verdade, eu acho que o mais importante é a qualidade do jogador e a forma como ele se integra, não se ele vem em empréstimo ou o modelo da operação não é o mais importante. Acho que o mais importante é ser um jogador que encaixa nas ideias do treinador, que se adapte bem ao clube, que tenha fome, que tenha vontade de vestir a camisa do Vasco. Isso é muito mais importante se ele vem por empréstimo, se assina um ano, se assina 5, isso acho que não é tão relevante. Mas respondendo, tem a ver com a realidade financeira. Eu procuro-me adaptar à realidade financeira que existe neste momento. Não faço futurologia, não tenho uma bola de cristal. É o que eu tenho neste momento. Uma informação importante que ele deu é que esse atacante vai ser comprado em definitivo, não vem por empréstimo. E aí ele foi questionado sobre o Brenner, se o Brenner era um desses jogadores, é um desejo do Diniz contar com o atleta. Ele falou que não cita nomes e o bate com a informação com relação ao Udinese, porque a Udinese disse que não topa emprestar o Brenner. Ele já emprestou para o Cincinnati, pagou 10 milhões de euros no jogador há 2 temporadas atrás e está querendo fazer algum dinheiro com o Brenner. Tá vendo o tempo passar, a idade dele aumentar, o contrato chegando próximo do fim, então é possível que esse jogador que o Vasco esteja comprando seja o Brenner, tá? Não tô cravando que é, mas as informações todas batem, tá? Inclusive ele cita que essa negociação está em estágio ainda inicial, essa negociação que eu digo é do atacante, não tô falando que é do Brenner, mas é bem provável que seja o Brenner. São Paulo tá meio apertado de grana, chegou a se interessar pelo jogador e deve estar saindo se o modelo de negócio foi esse mesmo, por aquisição. São Paulo, inclusive, tá com salário atrasado lá, então a situação lá tá meio complicada, beleza? Então a grande informação dessa entrevista coletiva pro Diego é essa situação explícita colocada pelo Admar. A gente quer contratar mais? Quer, mas primeiro, cara, a gente tem que desinchar o elenco. Já chegou 2 jogadores, só uma informação importante, chegou 2 jogadores entre aspas, porque a gente tem que contabilizar todas as negociações. O Vasco teve nesse momento até aqui 8 novos jogadores: JP, Maximilinho com Esforza, Lucas Eduardo, o JP Mutano que renovou o contrato, passou a ser jogador profissional, o Johan Rojas e o Saldívia. Sendo que desses 8 bonecos aqui, só devem ficar os 2 contratados, né? O Rojas e o Saldívia, além do JP Mutano, que o Vasco acabou de renovar o contrato, e o JP. Os outros 4, Maximilinho com Esforza e Lucas Eduardo, esses aí tem que dar linha na pipa. No máximo, talvez o Lincoln ficando para ser o 5ª opção de zagueiro. Então esses 4 bonecos aqui tem que rodar. E é salário, galera. Isso pinga todo dia 5 lá para poder pagar. Então essas negociações se arrastam. O Vasco vai contratando novos jogadores, só vai aumentando a bola da folha de neve. Inclusive a gente vai chegar na saída do David daqui a pouco, para dar uma respirada aí na folha para o Vasco contratar novos jogadores. Então o Vasco contratou 2 novos jogadores vindo de fora, mas na verdade, considerando os que já tinham contrato, no momento tem 8 chegadas no Vasco, jogadores inclusive que boa parte deve sair, beleza? Agora vamos para o segundo bloco aí de informação, bem importante também. O Admar Lopes foi questionado qual é o objetivo do Vasco para a temporada 2026, qual é o número ideal de atletas para se ter no elenco e um pouco dessa composição, tá? Ele vai falar que é entre 28 e 30, mas qual é a ideia desses 28 e 30? Quantos da base, quantos jogadores mais experientes? E ele aproveita dentro dessa resposta para explicar a situação do JP, do Riquelme e do Lucas Eduardo. E também ele foi questionado qual a janela que vai ser prioridade do Vasco.
essa primeira janela agora, que normalmente não vem tantos jogadores da Europa, porque os campeonatos europeus estão pela metade, a principal janela brasileira do mundo normalmente é a do meio do ano, então ele foi questionado se a prioridade vai ser essa ou a próxima janela, lembrando que o Vasco está em negociação para a revenda da SAF, que pode acontecer agora no primeiro semestre, eu vou falar disso daqui a pouquinho. E também ele foi questionado sobre a situação de emprestar jogadores para outros clubes, principalmente para a Série B. Deu muito certo o empréstimo do Barros, muito certo o empréstimo do JP, e tem alguns jogadores que o Vasco precisa colocar para fora, principalmente alguns jogadores mais jovens. Se o Vasco vê com bons olhos manter essa situação de emprestar jogadores para a Série B. E ele aproveita para explicar nessa pergunta a situação do Estrela, tá? Vocês vão ouvir o Admar Lopes comentando esses temas. Confere aí. O objetivo é tentar melhorar a classificação no Brasileirão e tentar chegar às disputas nas Copas, tanto na Sul-Americana, como no Carioca, como na Copa do Brasil. Queremos reduzir, temos muitos jogadores com contratos, e o ideal para o técnico é trabalhar, obviamente contabilizando aqui alguns jogadores jovens, mas à volta de entre 28 e 30 jogadores, para também dar a oportunidade à nossa base, que temos alguns jogadores com qualidade e a merecerem uma oportunidade, até para integrar aqui o treino no dia-a-dia, e também queremos dar as condições ao técnico para não ter que gerir um grupo tão alargado, por isso por volta dos 30, que é essa a planificação. Idealmente até seria 22, 23, com um espaço para 7, 8 jogadores jovens, e depende um pouco das saídas que nós vamos conseguir fazer. Cada jogador jovem, cada caso é um caso. O JP é um jogador que passou por uma Série B bastante boa, o percurso dele no Avaí eu considero que foi bastante interessante, ele evoluiu bastante e amadureceu. Eu acredito que ele está preparado para este desafio, eu acho que vai ser um jogador que vai ter várias oportunidades aqui, mas depende dele e depende do campo, não é? Em relação ao Riquelme e ao Lucas Eduardo, são jogadores que já estão falta pouco tempo ao final do contrato, são jogadores que já esgotaram um pouquinho aqui o seu tempo no Vasco, estamos a tentar encontrar uma solução para prosseguirem noutro clube. E em relação a outros jogadores jovens que temos no clube, estamos sempre atentos, há espaço para que eles venham treinar. Tivemos jogadores como o Minetti, tivemos jogadores como o Salles, que estiveram a treinar aqui no final da temporada, e alguns deles que estão na Copinha agora neste momento, e há espaço para os integrar aqui a tempo inteiro, porque acreditamos que, analisando de perto, podem estar mais preparados para ter uma oportunidade. Nós entendemos as janelas aqui como uma oportunidade sempre de melhorar o elenco, ou seja, 6 meses é muito tempo no futebol, e até a paragem do meio do ano há 18 rodadas do Brasileiro, por isso a nossa prioridade é melhorar o elenco nesta janela, sabendo que a janela do meio do ano vai ser a oportunidade com certeza de continuarmos a fazer evoluir o time e o clube, ou seja, nós entendemos cada janela como uma oportunidade sempre de melhorar, mas o foco é só esta janela. Neste momento não estou a pensar na janela de 6 meses no futebol, é tanto tempo, e nem sei se estarei cá daqui a 6 meses, faço a menor ideia. Em relação a emprestar jogadores para a Série B, eu acho, até pela experiência do Barros, do JP, eu acho que alguns jogadores que têm um pouquinho menos de espaço, acho que é uma oportunidade ótima deles amadurecerem, deles se desenvolverem num contexto competitivo difícil. A Série B é difícil para jogar, mas depois há todo um convencimento aos atletas, ao seu staff, mas da parte do clube nós estamos sempre abertos e em conversas, continuam a haver algumas conversas com alguns times da Série B para poderem emprestar jogadores, e eu acho que é extremamente benéfico. Em relação à Estrela particularmente, o treinador pediu para ele ficar agora durante o estadual, porque diz que quer testá-lo e quer dar uma oportunidade no estadual, e depois do estadual vamos decidir em que nível, o tipo de oportunidades é que ele pode ter aqui dentro. Aqui a gente já tem mais algumas informações importantes. Riquelme e Lucas Eduardo não ficam, então dos 39 já dá para dizer que corta para 37. Eles estão agora tentando entender como é que se desfaz desses dois jogadores. O Lucas Eduardo tem mais 13 meses de contrato. O contrato dele vai até janeiro de 2027. Então, vai topar pegar um clube por empréstimo de 1 ano aqui no Brasil, em outro lugar, de repente negociar aí uma cessão direta e definitiva para algum clube, mantendo um percentual para se livrar do jogador e torcendo para ele ser vendido e pegar uma grana lá na frente. A situação mais esquisita é a do Riquelme. Ele deve ter um saláriozinho ali ok, não deve estar pintando nada melhor pro Riquelme do que ele já tem no Vasco, que ele sentou no contrato. Então chega a proposta pro Riquelme, o Riquelme acaba não aceitando nenhuma, só que ele tem contrato ainda até dezembro.
E quando ele fez esse contrato, ele era uma das maiores promessas da base do Vasco. Vamos lembrar disso. Ele teve a lesão no joelho e nunca mais se recuperou daquele LCA e nunca mais teve o mesmo desempenho. Inclusive, ele jogou a Série B de 21 com o Diniz. Ele estava muito bem com o Diniz, arrebentou o joelho, o Diniz saiu do Vasco, né? A roda girou, o Riquelme voltou no final da temporada de 22 na Série B ali, mas acabou não conseguindo andar. Foi pro Sport 23, depois voltou ao Vasco e a coisa para ele tá estranha, tá bom? Então, vamos ver aí. E o Estrela tá com aquela setinha apontada pra testa dele. O Diniz vai dar uma oportunidade para ele no Carioca agora, esses primeiros jogos aí. Se ele deslanchar e resolver o problema dele do joelho, ele pode ficar. Se a coisa der uma rateada, o Estrela deve ser mais um que vai seguir o caminho do empréstimo aí para algum outro clube, tá? Lembrando que o Vasco tem para posição de meias, né? Já garantido o Coutinho, Matheus França, que fica pelo menos até junho. O Rojas faz a posição também, tá? Então o Nuno pode jogar ali. Já outros jogadores que estão no elenco para essa posição, o Garré, o próprio Estrela, são jogadores. O Garré é certeza que vai sair, o Estrela tá nessa situação aí. Então tem muitos jogadores já para posição. Então acho que é pouco provável do Estrela ter uma grande reviravolta. É bem provável dele acabar sendo emprestado, tá bom? E ele explica que o número ideal é entre 28 e 30, 28 é meio utópico, tá? Deve ser na casa de 30 mesmo, dos 30 tendo uns 7 jogadores ali vindo da base. Aí dá para você olhar, por exemplo, nesse momento e pensar no GB, no Ryan, no JP, no próprio JP Mutano, que nesse momento vai ter uma oportunidade de ser observado nesses 6 primeiros meses. Se o Lincoln ficar como a última opção para a zaga, como quinto zagueiro ali, ele pega aqui uma brechinha de quinta opção de jogador oriundo aqui da base. Tem o Estrela se ficar, então não deve fugir muito disso aí não. Pode ser que eles puxem um ou outro jogador aí do sub-20, então não deve fugir disso. O Leandrinho é bem possível de sair, o Paulinho também deve ser emprestado para algum outro clube, o Riquelme também é outro que vai dar linha na pipa, então deve ficar mais ou menos dentro dessa situação, tá? E agora, virando a chave, vamos falar de negociações em curso. Vamos confirmar nomes de jogadores aí, o Admar vai esclarecer detalhadamente a situação de alguns atletas. Primeiro, a situação do Pablo Verratti, tem negociação, não tem, tá realmente encaminhada aí dele pro Cerro Porteño ou não, ele vai falar a respeito disso. Ele foi questionado se chegou propostas pelo Ryan, se sim, se não, e se eles não toparem vender o Ryan nessa janela agora, tem alguma estimativa, vai ser vendido na janela do meio do ano, qual é a ideia de quando o Ryan deve ou não ser vendido no Vasco. Ele foi questionado sobre a situação do David, ele confirma que tem proposta já aceita do David, é aquela proposta do Vitória que eu falei para vocês. Se o staff do David chegar a um acordo com a diretoria do Vitória, o David deve ser anunciado como o novo jogador do Vitória, talvez até amanhã, entre amanhã e quarta-feira. E também aquela questão do tal jogador, camisa 8, de Pará Aeroporto, foi citado o nome do Douglas Luiz dentro desse período, foi até os companheiros do Atenção Vascaínos, e o Admar Lopes foi questionado se o Vasco abriu conversas ou não com o Douglas Luiz e como é que é uma situação do possível retorno do Cria. Para fechar, ele vai explicar a situação do Leandrinho, confirma que tem 2 propostas na mesa pelo jogador que o Vasco está analisando e que o Leandrinho pediu para ir embora. O Leandrinho não quer mais ficar no Vasco, entende que a situação dele no Vasco é complicada. Tem o Piton ali para a esquerda, o Puma Rodrigues joga improvisado ali também. Tem o próprio Vitor Luiz, que por hora não saiu do elenco. Ele quer ter mais minutos, quer inclusive um salário melhor. O Vasco não vai melhorar o salário dele, que é menos de 100 mil reais por mês, porque hoje ele é a terceira opção para lateral, ainda que possa brigar para virar a segunda nessa temporada. O Diniz queria continuar com ele, mas ele quer ir para um clube aí que vai pagar um salário melhor para ele, que ele vai chegar para ser titular, e ele tem mercado, então o Leandrinho tá meio que forçando uma barra. Detalhe, o Vasco só tem mais 1 ano e 1 mês de contrato. Deixa eu até confirmar se é 1 ano e 1 mês mesmo. Contrato do Leandrinho, o Leandrinho tem contrato com o Vasco até janeiro de 27. Então se o Vasco moscar também aí, vai perder de graça. Porque pelo andar da carruagem ele não vai querer renovar o contrato, ele já tá doido para ser negociado. Então o Vasco é bom também, se ele realmente já tá batendo o pé, não vai querer renovar o contrato, quer sair, já aproveitar para fazer esse dinheiro logo. Porque ele pode em julho fazer um pré-contrato para poder sair de graça para o novo clube a partir de fevereiro.
tá? Então esse risco o Vasco corre. O Vasco recusou a proposta do Al Sharjah na casa de 3 milhões de dólares, o Vasco quer mais, tá? Então vamos ver como é que vai ficar a situação, tá bom? Então com vocês o Admar falando sobre esses temas. Até o dia de hoje não tivemos nenhum clube oficialmente a procurar-nos em relação ao Pablo Verratti. Todas as perspectivas, planejamento que nós fizemos para 2026, em todas as opções de entradas e saídas, o Pablo estava como capitão e estava como fazendo parte de todas as projeções que nós temos. Contamos com o jogador, ele tem contrato, até sermos procurados ou até o jogador falar connosco a pedir alguma, o que tenha vontade de sair ou que tenha vontade de procurar outro tipo de situação, nós contamos com ele. Por isso neste momento a situação é que não vai viajar para o Paraguai nem para nenhum país do mundo, porque ele tem contrato e amanhã tem que se apresentar aqui às 8 da manhã como todos os jogadores. Em relação ao Ryan, é simples, nós renovamos o contrato do jogador há menos de um mês. É um jogador muito importante para a dinâmica da equipa e muito importante na equipa tecnicamente e até mesmo para o que é o clube e a torcida hoje em dia. Ninguém chegou às pretensões que nós fizemos. Quando chegarem e se o atleta mostrar vontade em abraçar um projeto que seja algo muito bom para o Vasco, algo muito bom para o jogador, nós vamos discutir. Como isso ainda não aconteceu, contamos com o Ryan, não até à janela do meio do ano, mas até dezembro de 2028, que é quando ele tem contrato. O David, nós tivemos vários contactos de vários clubes do Brasil, aceitamos a proposta de um dos clubes. Acho que neste momento está na mão do jogador e do empresário uma negociação com esse clube. Se eles nos derem ok, nós vamos comunicar nas próximas horas, mas há uma proposta de um clube brasileiro aceite pelo Vasco da Gama em relação ao David. Eu tinha falado anteriormente que eu não gosto nada de falar de jogadores que têm contrato com outros clubes. Pronto, posso falar em relação ao atleta em causa porque é um jogador com uma história e um passado e uma formado aqui no clube que demonstra vontade, e nós também temos vontade de ter jogadores que tenham um passado, que tenham uma conexão ao clube, que tenham uma conexão à torcida. As portas estarão sempre abertas desde que corresponda à realidade financeira do clube. Não houve qualquer tipo de contacto. Acho difícil porque houve o clube que atentou dos direitos desse jogador em causa, acabou de o contratar há 6 meses atrás por uma verba muito alta. As portas estarão abertas quando seja o bom momento e quando financeiramente seja possível, que eu não acredito que seja neste momento. Eu começo pelo Leandrinho. Em relação ao Leandrinho, há 2 propostas de 2 clubes estrangeiros por ele neste momento. Estamos a analisar, sendo que o jogador pediu para ser negociado. As propostas ainda não chegaram à exigência que o Vasco tem. Estamos a negociar, vamos ver como é que se isto desenvolve nos próximos dias. Bom, galera, ótima entrevista coletiva do Admar. Dividir aqui, o vídeo já tá grande, né? Se eu fosse trazer a dele, do Rojas, todo mundo junto, ia ficar muito grande, tá? Queria tocar nesses pontos, alguns temas, inclusive, dele na coletiva eu cortei, peguei os principais, então deu para elucidar, tá? O Vasco quer fechar um elenco com 30 jogadores, vou fazer um vídeo para vocês só sobre isso. Eu já olhei o elenco do Vasco e consegui entender quem são os bonecos que vão sair pra gente chegar nessa casa aí de 30, 32 atletas. Acho que os 28 não vai rolar, tá bom? Foi importante entender que o Vasco vai meio lento no mercado agora. A ideia é pegar mais um 9 móvel e limpar o elenco para depois pensar em novas aquisições. E um detalhe importante que eu acho que deve entrar nessa equação, eles melhor do que a gente estão por dentro disso. Em que nível tá a negociação da SAF? A gente sabe que para essa janela agora, que fecha 3 de março, é praticamente impossível, mas é possível da SAF ter sido revendida até a janela do meio do ano depois da Copa, tá? Então, eles vão, de repente, fazer uma primeira janela agora, melhorando um pouquinho o banco, dando uma enxugada em alguns jogadores que eles não contam e preparando o terreno para uma mudança e um salto de patamar, de repente, no meio do ano, com a venda da SAF sendo concretizada. O Admar foi questionado, inclusive, sobre isso, sobre a expectativa de venda da SAF. Ele falou que não comenta sobre o tema, mas foi perguntado sobre isso hoje. Então, acho que deve ser um pouco por aí, tá? Então, o Vasco vai fazer investimentos baixos nessa primeira janela e vendendo ou não vendendo a SAF, a janela ali que você tem melhores opções é, de fato, a do meio do ano. O Vasco dificilmente, principalmente se o Ryan continuar mantendo o desempenho dele nesses primeiros semestres, dificilmente o Ryan não vai ser vendido, e aí você vai ter que repor a saída do Ryan, vai estar com a grana legal no caixa, e aí o Vasco deve fazer outras movimentações, tá bom? Então é isso, assim nós vamos fechando com vocês
a nossa segunda e última edição do dia, e logo mais aí na terça-feira eu chego com mais informações, beleza? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre tudo que a gente discorreu nesse vídeo. Valeu? Tamo junto, saudações vascaínas. Valeu, fui!